Caros irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui no nosso programa Jubileu da Esperança. Eu sou o Padre Jorge Ricardo Valois. Nós estamos estudando, refletindo, meditando sobre as 4 principais constituições do Concílio Vaticano II. Estamos nessa série de programas refletindo sobre a Constituição sobre a Liturgia Sacrosancto Concilium. E hoje nós vamos falar sobre os tempos fortes do ano litúrgico. E temos a alegria de ter como nossa convidada a irmã Maria José Nogueira, que é do Instituto das Irmãs Franciscanas Marianas Missionárias. Boa tarde, irmã, seja muito bem-vinda aqui entre nós. Boa tarde, Padre Jorge. Nós já nos conhecemos um pouco, né? Da Paróquia São Francisco de Assis. E estamos aqui para fazer mais um serviço, prestar um serviço à igreja. Eu quero saudar aos ouvintes, YouTube também, vai para o YouTube da Arquidiocese. Também, né? E tenho a alegria de estar aqui pela primeira vez. Então, se houver alguma falha, todo mundo sabe que é um primeiro ensaio, né? Não tem problema, estamos todos em casa, nós somos todos família. Uhum. Então, a gente vai falar hoje, irmã, sobre, durante o ano litúrgico, nós temos esses 4 principais tempos, que são chamados de tempos fortes. Sabemos que todo o ano litúrgico quer ser um memorial da história da salvação, né? Sim. Durante todo o ano litúrgico, nós celebramos os principais acontecimentos da história da salvação, sobretudo no momento cume da história da salvação, que é a vinda do Messias Jesus Cristo. Então, como é que a gente pode entender essa celebração desse grande mistério, né? Até na tua vida pessoal também, na tua experiência já de quantos anos de vida consagrada? 50 anos. Pois é, nesse ano jubilar de vida consagrada, qual a importância na vida espiritual dos cristãos a celebração litúrgica, esse memorial que nós fazemos durante o ano litúrgico na nossa vida, no nosso crescimento da nossa fé? Eu gostaria primeiro de colocar uma situação. Eu sou de família católica e tradicionalmente a gente celebrava o tempo quaresmal. Sim. A Sexta-feira Santa, mas a Via Sacra, agora essa parte do ano litúrgico? Sim, do ano litúrgico, o período pascal, o Aleluia, a gente tinha o sábado de Aleluia, mas esse enfoque no período pascal não era comum na minha época, né? Isso foi uma coisa depois do Concílio Vaticano II, né? Exatamente, então eu sou anterior ao Vaticano II. Mas o Vaticano II também a gente já tem desde a década de 60, eu entendo. A sua experiência na sua infância. Na minha família. Entendi. O enfoque era a Semana Santa. A Semana Santa, a Quaresma, a Semana Santa. E a Páscoa tinha aquele sábado de Aleluia, parou por aí. Não tinha mais aquele festa, né, que a gente tem durante o período pascal. Então, esse era o desejo do concílio, fazer com que os cristãos tivessem, de fato, uma experiência, uma espiritualidade litúrgica, que ele vivesse, celebrasse cada ano litúrgico. Então, como é que a gente pode ver a importância de celebrar os diversos momentos da história da salvação durante o ano litúrgico? Como isso pode nos ajudar a crescer na nossa fé? Eu acredito que seja na participação mesmo da caminhada eclesial, porque a gente percebe que na vivência da liturgia dentro da igreja, da comunidade, tudo tem um sentido novo. E a gente acredita, eu mesma experimento que tudo isso vai acontecendo no decorrer da vida. Por exemplo, aquilo que era importante em determinada época não é tanto importante agora. A vivência do período pascal hoje tem um novo enfoque, é muito mais forte, muito mais vibrante, mais contagiante. E toda a igreja faz toda essa caminhada, esse esforço de nós não pararmos na Sexta-feira da Paixão, né? Exato. De evoluir, né? De celebrarmos a alegria da ressurreição, do ressuscitado. E eu percebo isso que foi crescendo na nossa experiência de caminhada eclesial, principalmente na Boca do Rio, na minha paróquia. Muito bem. Então, falando de tempos fortes do ano litúrgico, nós temos 4 tempos fortes. Temos Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. Nessa primeira parte, nesse programa de hoje, nós vamos falar sobre os tempos da
Quaresma e da Páscoa. O que é a Quaresma? Se a gente pode fazer uma definição assim, o que é a Quaresma? Para explicar para as pessoas. Seria esse período dos 40 dias que antecedem a Páscoa. Exatamente. Interessante é o número 40, né? 40. Está associada aos 40 anos que o pessoal caminhava pelo deserto, O né? povo de Deus O povo no de Deus deserto. no deserto. Os 40 dias que Jesus passou em retiro, né? E assim, sucessivamente, são várias situações. E 40 é um número que indica uma geração. Uma geração, Uma geração que se transforma, que vai ao encontro do seu Deus. Por isso que na Escritura aparece várias vezes o número 40, como a senhora falou. E a gente pode destacar no tempo quaresmal duas temáticas muito importantes. A primeira é a temática batismal, porque o período da Quaresma era o tempo de preparação próxima dos catecúmenos para receber o batismo. E a segunda tônica, o segundo elemento fundamental da Quaresma é o caráter penitencial. Ou seja, a escuta assídua da palavra de Deus e a oração. Como é que a gente pode interligar, como é que o tempo da Quaresma nos ajuda a interligar esses dois temas? Porque na Vigília Pascal, se não há batismos, a gente também faz a renovação das nossas promessas. Então, como associar batismo e penitência? Como a Quaresma nos ajuda a viver isso? O batismo é o sacramento por excelência, né? Nós somos inseridos na família de Deus. E você fala assim, a penitência e o batismo. Exato. A penitência é essa caminhada de renovação interior, de conversão, porque o batismo nos introduz nessa caminhada, mas a gente tem que ir se renovando dia a dia, né? Caminhando nessa direção da mudança, da conversão pessoal, para nos tornarmos cada vez mais cristãos e semelhantes ao que Deus nos espera de nós, né? Como filhos seus. Então, veja assim, o batismo, a caminhada da penitência é a conversão, aquela renovação interior no dia a dia, para que a gente cada vez mais se torne cristãos melhores. Então, a penitência nos ajuda a valorizar alguns aspectos do nosso batismo que estavam esquecidos, podemos dizer assim, né? Nos ajuda a tomar consciência ainda de algumas situações que eu não sou chamado a viver o meu batismo, ou seja, ser plenamente cristão ali. Por isso que o tempo da Quaresma aproveita a todos, né? Aqueles que vão se batizar, aqueles que vão renovar, aqueles que já são batizados e vão renovar as promessas do seu batismo. Porque a Quaresma quer ser isso, não é, irmã? Esse itinerário, esse caminho até a Páscoa do Senhor, até a Jerusalém Celeste. E a senhora falava na sua experiência da sua família, e a gente também tem na Quaresma o exercício de piedade da Via Sacra. Então fala um pouco pra gente da importância da Via Sacra, quem sabe na tua experiência também de casa, testemunha um pouco para nós. A Via Sacra era aquele caminhar com Jesus, né? O itinerário dele em direção à cruz, à morte, né? Então era aquela coisa penosa, sofrida. Eu me recordo que na sexta-feira à tarde, na sexta-feira santa, que a gente chama sexta-feira da paixão, né? Isso. Tinha um ato litúrgico e depois a gente saía pelo distrito, que era um tipo de um povoado, celebrando a Via Sacra, né? Passando pelas estações e refletindo cada passo da caminhada de Jesus em rumo ao Calvário. Era meio sofrida, que a gente passava toda... E ainda tinha aqueles sinais de sinos, aquelas coisas assim fortes. Matraca. Matraca, exatamente. Não usava assim, era uma matraca, né? Ia batendo, E hoje, isso já acontece durante o período quaresmal. E sim. Não é? A gente vai a cada semana, pelo menos a nossa prática na Boca do Rio, e nós fazemos a Via Sacra nas comunidades, refletindo as estações e de uma forma assim mais atualizada, trazendo as realidades, né? Sim. Do povo. Exatamente. É uma forma diferente, né? Isso. Esse costume de percorrer vários lugares, assim, estações, né, pensando na morte, na paixão de Cristo, começou desde o século IV. Tem aquele livro da Egéria,
que era aquela peregrina espanhola que tinha ido até a Terra Santa, e já no século IV ela atestava peregrinações nos lugares da Paixão. Então eles faziam essas procissões assim, nos lugares da Paixão, e cada lugar vivia aquele momento que Jesus viveu ali. E depois houve o que a gente conhece hoje como Via Sacra, é a fusão de várias devoções da Idade Média. E foi um franciscano, um confrade seu, São Leonardo de Porto Maurício, né? Fala um pouco sobre ele. A senhora conhece a história dele? Não conheço a história dele. Então, mas foi um franciscano, e ele que foi, como a senhora, né? O franciscano como a senhora, que fez essa fusão, compilou. Sim. E hoje a gente tem as 14 estações da Via Sacra, e aí começou ali na Península Ibérica, na Espanha, Portugal, depois chegou até a Itália, e a gente tem esse exercício de piedade que também está muito presente nas quaresmas das nossas paróquias, no tempo quaresmal das nossas paróquias. É piedade popular mesmo, Exato, né? Porque a Via Sacra é algo que envolve as pessoas, principalmente na região do interior, né? na zona rural. A Via Sacra, a penitência é muito forte nas experiências. Exato. Então esse é o tempo quaresmal, esse tempo de penitência, de preparação para o batismo. E aqui no Brasil a gente tem também a campanha da fraternidade, né? Sim. Que tem essa importância de atualizar o gesto da esmola. Porque nós temos aqueles 3 exercícios espirituais da quaresma. Quais são os 3 exercícios espirituais? Esmola, oração. Muito bem. E a campanha da fraternidade quer ser uma atualização do exercício espiritual da esmola, né? Então, como é que a senhora enxerga? A gente já tem mais de 50 anos de campanha da fraternidade, né? Nesses anos todos que a senhora vem acompanhando, a importância da campanha, qual a importância da campanha, né, para iluminar o nosso tempo quaresmal? Eu percebo que é um momento de conscientização do nosso ser cristão, do nosso ser como batizados, de vivenciarmos uma temática associada à nossa realidade. Agora, o que eu percebo é que ela fica restrita aos 40 dias, né? Ao tempo quaresmal. Infelizmente, né? Infelizmente, que poderia ser, poderia não, acho que era mais, seria o certo. Ela persistir durante todo o ano litúrgico, sempre se falar a respeito da campanha da fraternidade, trazer sempre presente as temáticas, mas infelizmente ocorre dessa forma. Tem aquele tempo estanque. Depois você vai viver o período pascal e já vai, né? E é interessante que o período quaresmal é um momento de uma chamada de atenção sobre as nossas atitudes, sobre a nossa solidariedade, a nossa parte social, religiosa, né? Eu acho assim muito interessante. E os temas que a igreja tem trazido são temas muito pertinentes ao nosso momento, principalmente de conversão, de mudança de atitude em relação ao irmão, em relação à nossa caminhada eclesial, etc. Eu vejo por aí. Muito bem. Agora existem temáticas que são mais fortes, né? Sim. Nos tocam mais profundamente. Dá um exemplo de uma temática da campanha que te tocou muito. Onde está o teu irmão? Foi em que ano isso, a senhora Não lembra? me recordo o ano, não. Mas foi muito, muito interessante. Onde está o teu irmão? E era o tema de quê? Aquela coisa assim, aquele enfoque para a gente redescobrir o sentido do próximo na nossa vida. Né? Onde está o teu irmão? Não é só naquele que está ao meu lado, não sei lá. Muito bom. Então, terminando o tempo da quaresma, nós entramos então no Tríduo Pascal, que é o coração de todo o ano litúrgico. Então, o Tríduo Pascal, fala um pouco, irmã, para nós, de cada dia do Tríduo Pascal. Como é que a gente pode entender? Nós começamos na quinta-feira, né? Quinta-feira. A Quinta-feira Santa, que a gente chama, né? A quinta-feira, que é a instituição da Eucaristia. É um momento muito forte de comunhão eclesial e principalmente o gesto do lava-pés, que é um momento de a gente sentir a humildade, o curvar-se do nosso, de Jesus, né? Até uma entrega a partir da encarnação
que se concretiza de uma forma mais forte no serviço do lava-pés. E é um convite a sairmos da nossa situação de conforto e nos colocarmos a serviço do irmão. E eu acho muito bonito nos tempos atuais que esse lava-pés tem acontecido com outras pessoas, não só os homens fazem parte do lava-pés, pelo menos na nossa paróquia já aconteceu. Pessoas significativas, pessoas que tiveram alguma participação na igreja, que também passaram pelo serviço do lava-pés. E isso é significante porque a gente vê assim uma situação de comunhão, de participação, de igualdade. Muito interessante. Muito bem. É interessante também que essa celebração da Quinta-feira Santa tem um caráter triplo. Um caráter festivo, porque é solene, como a senhora falou, instituição da Eucaristia, é a ceia do Senhor, né? Tem um caráter unitário, porque é chamado a unir toda a paróquia. Nesse dia não pode ter missas em grupos particulares, nem missas privadas, né? E tem esse caráter realmente de unir a comunidade. Então tem um caráter festivo, unitário, sendo o sinal da unidade da igreja, porque a Eucaristia é o sacramento da unidade. Né, que acontece na Exato. igreja matriz, né, que é um momento muito forte, Exato. de comunhão, muito, muito bonito. Eu realmente acho um momento forte. Quinta-feira Santa. E é interessante que nesse dia não há bênção, né? Isso. Não há bênção, o padre faz a trasladação do Santíssimo Sacramento. E encerra por ali, né? Encerra por ali. Não tem bênção por quê? Porque o tríduo continua. A bênção só vai ser depois da Vigília Pascal. Depois da Vigília Pascal. Porque o tríduo é uma continuação. A gente não pode ver como três celebrações estanques, mas como uma continuação. E é interessante que o Santíssimo é trasladado para um lugar à parte. Mas tem gente que acha, irmã, que ali é como se fosse uma figura, uma representação da sepultura de Jesus. E na realidade não é isso. É só uma forma de deixar no lugar à parte a Eucaristia para a comunhão na Sexta-feira Santa, né? E nesse mesmo momento tem aquele convite para a adoração ao Santíssimo, né? Exato. Aquele espaço de adoração, de silêncio, que é bem interessante. Exato. E bem dizendo a Deus por nos ter deixado a presença na Eucaristia, né? Essa presença tão real. Chegamos na Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa que não é um funeral de Jesus, né? Não sei se você já viu aquelas pessoas chorando, né? Tudo bem, é da piedade popular, a gente respeita, mas não é o sentido da Sexta-feira Santa. Então, a gente tem primeiro, começando essa celebração da Paixão do Senhor, que não é missa, né? É um dia chamado alitúrgico, e a gente começa com a liturgia da palavra, não é isso? Começa essa celebração com a liturgia da palavra, e aí nós temos ali 3 temas principais na liturgia da palavra. A primeira leitura é Isaías, o servo sofredor. A segunda leitura de Hebreus, Jesus é o verdadeiro sacerdote. E por fim, no Evangelho, o relato da paixão. Dessa liturgia da palavra, o que a senhora assim, mais destaca? Eu gosto muito do servo sofredor. Isaías, né? Eu gosto muito de Isaías. E assim, como ele teve essa clareza de que aquele servo sofredor teria no futuro uma pessoa que assumiria aquela atitude, né? Acho que gosto demais. E o próprio Evangelho relata, né? É muito bonito. Assim. Antigamente eu achava uma celebração longa, cansativa, né? Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo o sentido de cada momento celebrado e que é muito forte. E depois da liturgia da palavra, nós não temos a liturgia eucarística, mas temos a adoração da cruz. Ou seja, a cruz que era escândalo, que era ignomínia, para os pagãos agora torna-se objeto de adoração. De adoração, de veneração. Né? E é interessante como as pessoas dão um sentido muito forte nesse momento. Você já deve ter percebido que as igrejas ficam repletas no dia na Sexta-feira, né? A celebração da tarde, da Sexta-feira Santa. É muita gente mesmo. E aquela coisa, aquela piedade, e ninguém se cansa. Você vê que são horas naquela celebração.
Então, aí temos a adoração da cruz, depois da adoração da cruz, finalmente temos a comunhão, né? Os ritos de comunhão. E depois também encerramos a celebração em silêncio, sem bênção. E aí chegamos ao sábado santo, pela manhã, que é um dia também que a igreja não celebra a missa. Só a liturgia das horas. Exatamente, é. E quando eu morei nos Barris, eu gostava muito de participar com os beneditinos. Dessa laudes? Da laudes deles, assim, no silêncio dele. Logo cedo a gente ia para o Mosteiro São Bento. Legal. Sempre gostei. E é um dia que, por isso que o sábado ficou ligado à Nossa Senhora também, né? Porque a figura da Virgem Maria cheia de fé, cheia de esperança na ressurreição. No silêncio, né? À espera da ressurreição. Que é um dia de silêncio, é um de dia de recolhimento, silêncio, né? sim. E Nossa Senhora está lá, naquela expectativa silenciosa, acolhimento do mistério que se celebra. Muito bem. E à tardezinha, à noite, nós entramos na solenidade das solenidades, como diz Santo Agostinho, né? Na mãe de todas as vigílias, que é a vigília pascal. O missal romano chamava, segundo a antiquíssima tradição, de a vigília em honra do Senhor. E essa vigília pascal nos remete à libertação do povo de Israel também, das mãos do faraó, né? E nós, os cristãos, o novo Israel, somos libertados das mãos do faraó espiritual, que é o mal, o demônio que nos mantinha cativos. E pela ressurreição de Cristo, nós encontramos essa libertação. Então, na vigília pascal, nós temos 4 momentos. Qual é o primeiro momento da vigília pascal? Como é que a vigília pascal começa? Com o fogo, né? O lucernário. O lucernário. Começa com aquele momento, né? De todos em volta do fogo, depois vem o círio, né? A igreja toda... As escuras. E qual é o sentido disso aí, irmã? Do fogo, da escuridão? Como a gente pode dar que sentido litúrgico a isso? O sentido da luz que brilha nas trevas. Que é Jesus ressuscitado, Jesus né? ressuscitado é o símbolo. Então, eu acho muito interessante como nós celebramos, porque ficamos fora da igreja, né? Tem aquele espaço onde o fogo é aceso, nos dirigimos para a igreja em silêncio, depois lá começa a luz. Né? Mas é interessante que o padre, na hora da vigília pascal, ele vai colocando os cravinhos no círio e ele vai dizendo alfa e ômega, né? Que são a primeira e a última letra do alfabeto grego, para dizer o quê? Que Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. E quando se faz a procissão, a luz de Cristo no círio vai à frente, depois se canta também um hino muito antigo, que é o hino do Exultet, que é essa proclamação da Páscoa, né? E aí depois do tempo do lucernário, desse momento do lucernário, nós entramos em que momento? A liturgia da palavra, não é isso? O que a senhora destaca? São 9 leituras, né? O que a senhora destaca aí da liturgia da palavra da vigília pascal? Na verdade, quer dizer, é toda uma retomada da história da salvação. Exatamente. Né? É toda uma retomada da história da salvação. Da criação, Abraão, o êxodo, os profetas. Todo um relato, a memória, né? E se a pessoa ficar assim, muito atenta, não há momento para o cansaço. Eu, pelo menos, tenho feito essa experiência. Quando era aquela monotonia, às vezes 2 pessoas liam, outra cantava o salmo, recitava, até se omitia determinados textos, né? Aí era aquela coisa meio cansativa. Mas hoje, pelo menos na minha experiência, eu sinto assim que é algo que vai nos envolvendo, vai nos colocando pessoalmente naquela leitura, naquele salmo cantado. É de uma forma assim tão dinâmica que a gente vai vivenciando o mistério pascal. Vai assim fazendo aquele percurso, né, até chegar. Eu penso assim que a liturgia ela só fica cansativa quando a gente não entra nela. Exatamente. Quando a gente entra, quando a gente o espectador, aí fica cansativo. Mas quando eu entro, quando eu participo, quando eu rezo, ela se torna viva. Então isso é uma forma de educação litúrgica do povo, né? Nossa, tantas leituras, mas é uma vigília. E o que eu percebo é que gradativamente as pessoas vão se apropriando desse momento e vivenciando de uma forma
festiva, mais alegre, né? Porque antes Exato. era aquela coisa meio E aí monótona, né? as respostas dos É, salmos são sempre respostas às leituras, né? E o fato assim de termos melodias bonitas nos salmos, de pessoas cantarem um salmo, outra para proclamar a leitura, essa dinâmica tem ajudado bastante. Muito bem. Depois nós temos o Evangelho da Ressurreição, que precede-se o grande aleluia, o aleluia que foi omitido durante a Quaresma, Aí é vibrante. que foi guardado, exato, foi guardado para a Vigília Pascal, e nesse momento é como uma explosão da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Depois da liturgia da palavra, nós entramos na liturgia batismal. Porque sabemos que nesse momento os catecúmenos eram batizados, né? Na igreja antiga eles eram batizados. E como nós falávamos, se não há batismos, há renovação. Nós renovamos, né? Das promessas batismais. Então, como é que a gente pode entender a importância desse momento de, na Páscoa, ter o batismo? Por que isso? Por que a igreja escolhe esse dia por excelência como dia de realizar batismos? Seria os catecúmenos, né? Exato, Eu acredito que esteja muito associado à celebração da Páscoa mesmo, da ressurreição do Senhor. Por exemplo, uma pessoa que será batizada, vai ser batizada, ela está renascendo para uma nova vida, ela vai. Exatamente. E nós vamos renovar a nossa vivência, né? É muito bonita a renovação das promessas batismais conosco, que já somos batizados há mais tempo, né? Porque tem a aspersão com água benta. Aquele canto lá. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Nova criatura, muito bonito. Porque o batismo é isso, é um mergulhar, como diz Paulo, né? Mergulhar misticamente na morte com Cristo para com Ele ressuscitar. Então, é muito... Tudo a ver com Páscoa. Tudo a ver. Porque na Páscoa nós celebramos justamente isso, a ressurreição do Senhor. Depois da liturgia batismal, nós entramos finalmente no último momento da Vigília Pascal, que é a liturgia eucarística. Que aí já tínhamos 2 dias praticamente sem celebrar a Eucaristia, a sexta e o sábado, e aí finalmente entramos na liturgia eucarística e depois a comunhão, experimentar o corpo do Senhor ressuscitado. E a Vigília Pascal finalmente conclui com o quê? Com a bênção solene. Que é a bênção solene não só da Vigília Pascal, mas também de todo o tríduo, não é isso? E o Ide em paz com aleluia, aleluia. E finalmente nós entramos no tempo pascal, né? Qual é a duração do tempo pascal? Qual a importância desse tempo na vida litúrgica de cada cristão? São 50 dias, né? Da ressurreição do domingo de Páscoa até Pentecostes. E nós, nesse período todo, nós vamos viver aquele clima de alegria, de exultação pela ressurreição do Senhor. Todos os domingos vão ter aquela tônica, a palavra de Deus vai ser em torno das aparições do ressuscitado, né? Discípulos de Emaús, e assim vai, né? É um tempo muito bonito. É muito bonito. Forte. Chama atenção aqueles evangelhos de João, né? Eu sou o pão da vida, em outro evangelho, eu sou a videira, mostrando de fato isso, que o Senhor ressuscitado está entre nós, né? Santo Atanásio até dizia, devemos olhar esses 50 dias da Páscoa como se fosse um único domingo. Um único dia, aquele dia que o Senhor fez para nós. Claro, a gente falou do tempo pascal, mas não pode esquecer da oitava. A oitava pascal. A oitava da Páscoa. A oitava da Páscoa. Que é aquela festa que se prolonga, é um prolongamento do domingo. No dia das horas nós rezamos o salmo a semana toda. Os mesmos salmos. Da ideia desse prolongamento, né? E é interessante também que em cada dia da oitava pascal se escuta uma aparição do ressuscitado. Então, realmente é uma graça contínua, né? De celebrar esses 8 dias, que já é um costume que existia no judaísmo. As grandes festas do judaísmo litúrgicas também eram no período de uma semana, né? De 8 dias, porque 8 é o número da ressurreição, né? No oitavo dia, que é o oitavo dia é o dia eterno, porque a semana cronológica só tem 7 dias. O oitavo dia é o dia da eternidade, que nos coloca nessa dimensão do dia que nunca terá fim, né? E a Páscoa de Jesus é essa vitória sobre a morte que nos introduz nesse oitavo dia.
Muito bem. Então, o tempo pascal é esse tempo em que a igreja nos leva a confiar no ressuscitado e nos entregar completamente a ele. Por isso, a cor branca, né? Que é sinal também desse tempo do renascimento, o tempo da vida que vence a morte, o tempo da vitória do Senhor. E nós encerramos o tempo pascal, como a senhora falou, com a solenidade de Pentecostes. Por quê? Que relação a gente consegue estabelecer entre Pentecostes e Páscoa? A Páscoa, o Pentecostes como essa coroação do tempo pascal, do mistério pascal. Na igreja antiga até chamava o Pentecostes de a Páscoa Vermelha. E havia também aquela festa da primavera, né? Não estava associada ao Pentecostes? No hemisfério norte, é. No judaísmo era a festa das colheitas, né? Que eles colhiam os frutos e o fruto mais precioso do Senhor ressuscitado é o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ele sopra e diz, receba o Espírito Santo, né? Então, muito interessante essa ideia de celebrarmos como se dizia na igreja antiga, a Páscoa branca e a vermelha. Ou seja, a Páscoa do Senhor e o Pentecostes, que é um coroamento de toda a obra pascal. Muito bem, querida irmã Maria José, obrigado por essa conversa, mas a gente se encontra no próximo programa. Vai ter outro. Nós vamos continuar falando sobre os tempos fortes do ano litúrgico que você não pode perder. Então, te esperamos na próxima semana. Até lá, Deus abençoe.